E aí, pessoal, tudo bem? Voltei, como disse, do último vídeo, está cada vez mais apertado por causa de muito trabalho de montar as aulas, mas é uma coisa que eu faço com muito prazer, então posso até demorar, pode até ficar um pouquinho mais atrasado, mas eu volto. Assunto de hoje, farmacodermias. Já haviam me pedido, teve alguém que colocou ali na aula, numa outra aula, uma sugestão de fazer farmacodermias, aulinha bem trabalhosa, mas vamos lá. Hoje o tópico são as farmacodermias. Assunto importante, não é só do dermato, quem trabalha em urgência, quem trabalha em ambulatório vai pegar, e aí a gente tem essas extremidades de você ter aqui uma coisa um pouco mais leve e aqui em cima uma coisa muito mais grave. Então, farmacodermias é um assunto importante. Mais uma vez, meu nome é Guilherme, sou médico dermatologista e sejam todos muito bem-vindos ao canal Aulas de Dermato. Seguimos, Farmacodermias é o assunto de hoje. Vamos lá então com conceitos básicos e uma certa terminologia para a gente conversar um pouquinho melhor. Quando a gente fala de farmacodermia, isso daqui é importante. Qualquer manifestação cutânea, pele, mucosa e anexo associado ao uso de medicamento, e aí a gente vai para uma manifestação imunológica ou não imunológica, é uma farmacodermia. Então, por isso que é muito extenso o assunto, por isso que a gente tem muita coisa para falar, mas eu não vou conseguir falar tudo hoje. Então, assim, coisas simples, às vezes uma reação adversa, já é considerada uma farmacodermia e não é esse o foco da aula. Só que nem toda farmacodermia é uma alergia a medicamento, que foi isso que eu disse. Alergia medicamentosa, nós temos uma reação adversa, imunologicamente mediada com mecanismos tipo IgE ou células T. Uma imediata, e outra tardia. Eu acabei pulando do slide anterior. Então, isso que eu estava dizendo. Toda alergia ao medicamento é uma farmacodermia, mas nem toda farmacodermia vai ser uma alergia a medicamento, tá? Então, vamos para esse daqui. Farmacodermias, e aqui a gente vai falar farmacodermias que não são alergia. O efeito colateral previsível, ou seja, tem medicamentos que você toma e ele vai dar um efeito colateral e é uma farmacodermia. Por exemplo, a isotretinoína seca o lábio, a quelite, a xerose, o ressecamento da pele. Corticoide sistêmico, quando você faz uso do corticoide sistêmico, você pode ter uma erupção acneiforme. É um efeito colateral, é uma farmacodermia. Quando você toma, quando você usa a niacina, você pode ter um flush, que é esse rubor. O uso do minoxidil pode dar hipertricose. Você pode ter uma intolerância também, um desconforto, um efeito indesejado sem base imunológica. Quando eu tomo um anti-inflamatório, me arrebenta o estômago, por exemplo. Uma intolerância. A gente tem reação não imunológica que parece uma alergia, ou seja, pseudoalérgica. Clinicamente pode ser igual a um urticária ou flush, mas o mecanismo não tem IgE, não tem essa relação com IgE. Então a gente tem isso, algumas reações a contraste, algumas reações opioides, pacientes que fazem uso de morfina, de codeína, pode ter isso por uma agressão dessas substâncias direto no mastócito e liberar histamina. Então isso pode acontecer. A fototoxicidade também não é uma alergia. Alguns medicamentos como a doxiciclina, os tiazídicos e a amiodarona, pacientes que tomam, se expõem ao sol, podem ter pode ter uma alteração cutânea, uma farmacodermia, que não é alergia. Então, volto a frisar. Não é porque a alergia, não é porque teve. Na farmacodermia, a gente tem esses dois lados, isso é importante lembrar. Ou seja, é muito extenso quando você usa um termo só farmacodermia, sabe? Então vamos lá, seguimos. Conceitos básicos de terminologia na farmacodermia. O que você vai ouvir? Erupção medicamentosa, reação cutânea adversa a medicamentos, reação cutâneas adversas graves, o DRESS, síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica. O DRESS tem mais a ver com muito órgãos internos, menos pele. O exantema maculopapular morbiliforme, termos que você vai ouvir muito quando você estuda farmacodermia. Isso daqui é o que eu achei bastante interessante de falar.
Como não rotular errado o paciente? Um erro comum é escrever alergia a tal medicamento no prontuário. E aí você arrebenta, porque todo outro profissional médico, quando for ler, assim, putz, não posso dar isso. Será que é realmente uma alergia? Pode ser um efeito colateral previsível, e aí você já classificou que esse paciente tem alergia. Um exantema inespecífico sem comprovação, um quadro viral concomitante, uma intolerância, ou seja, a partir do momento que você escreveu que é uma alergia, você pode acabar, digamos assim, com a possibilidade desse paciente usar essa medicação. O melhor seria isso, uma reação cutânea eritematosa suspeita à amoxicilina. Tá? E aí você coloca que é um exantema maculopapular, sem sinais de gravidade, coloca o ano e como que foi o episódio, porque daí você não carimba esse paciente especificamente como alergia a tal substância. E isso é importante, eu achei bem interessante isso que eu achei. Com relação à epidemiologia, muito frequente. Muito frequente os casos leves, um pouco menos o moderado e raro os casos graves. Na prática clínica, a pele é um dos órgãos mais acometidos por reações adversas aos medicamentos. A maioria é leve a moderada. Que bom, reações graves são minoria, mas aí é uma coisa bem grave, ou seja, tem um alto impacto. Os padrões mais comuns, isso aqui que está mostrando nas imagens, né? A erupção exantemática, a erupção maculopapular, o padrão comum é justamente o que mais gera confusão com virose e mais vira alergia no prontuário sem necessidade. Ou seja, muitos pacientes com esses quadros são classificados como alergia a tal coisa, mas muitas das vezes é apenas uma virose, aqueles exantemas pós-virais, tá? Então, assim, muito problema com isso, e aí, como eu falo, esses pacientes acabam sendo taxados como alérgicos a uma substância, mas, na verdade, era uma virose, tá? Ou aquela outra coisa, não necessariamente uma alergia, uma reação, na verdade, uma reação adversa. Ainda com relação à epidemiologia, o que é comum, o que é raro e o que é raro mais grave. Tá? Então, assim, as reações, as farmacoterapias em pacientes internados, de 2 a 3% do paciente, leve a moderada. O exantema maculopapular, aquele vermelhão, é o padrão mais comum. Grande parte melhora com a suspensão do medicamento suspeito e aí o suporte, o acompanhamento. Síndrome de Stevens-Johnson, NET, necrólise epidérmica tóxica, incidência aproximada de 2 a 7 por milhão de pessoas ano, ou seja, é raro, mas aí a gente tem uma alta morbimortalidade, ainda bem. Os sinais de alerta, né, red flags, mucosa, alteração de mucosa, né, formação de lesão em mucosa, a dor nas lesões. Numa reação alérgica, a gente esperaria mais uma coceira, um prurido nas lesões. Quando o paciente está falando assim, eu tenho essas lesões, e isso é um sinal que eu cuido muito, eu tenho essas lesões, mas tá me doendo algumas delas. Esse sinal de dor é um sinal importante de que pode ter tá acontecendo uma necrose ali naquela pele, uma lesão um pouco mais grave. Farmacodermia é frequente no dia a dia. E aí as lesões graves são mais raras, mas a gente não pode deixar passar. Os fatores de risco, né? Pense nessas 4 caixas. No contexto do paciente, o que é um fator de risco? A idade avançada. E a idade avançada tem a ver com a capacidade imunológica desses pacientes. E muitos desses pacientes com idade avançada também vão ter, nessa outra parte aqui, a polifarmácia, ou seja, usam vários medicamentos. Se o paciente tem uma alteração renal hepática, atrapalha a metabolização desses medicamentos, então ele pode ter um acúmulo maior desses remédios, a história prévia, óbvio. Com relação à droga, aquilo que eu já falei, a polifarmácia, a gente tem alguns medicamentos que depois eu ponho uma lista dos mais comuns, antibióticos, anticonvulsivantes, anti-inflamatórios e o halopurinol.
né? E quando você se reexpõe, digamos, o período para você ter a reação é menor e o risco pode aumentar. No contexto de doenças, algumas doenças como a AIDS, lúpus e a neoplasias aumentam o risco de farmacodermias mais graves. Infecções virais, elas podem confundir, ou seja, paciente com vírus Epstein-Barr e uso de uma aminopenicilina, amoxicilina, você pode ter aquele rash cutâneo, aquele exantema maculopapular e você confundir. Ah, não, foi uma reação do remédio, mas não, é essa interação de infecção viral mais o uso do antibiótico. Alguns tipos de genética favorecem isso, aqui é mais complicado a gente ter essa investigação, né? Esses HLAs específicos relacionados com esses medicamentos e o risco para ali Steven Johnson, doença farmacodermia grave. Voltando àquilo dos sinais de gravidade, né? Os red flags, alteração de mucosa, formação de bolha, dor cutânea, febre alta, edema facial e sintomas sistêmicos. Isso aqui, edema facial, febre alta, relacionado com sintomas sistêmicos, a gente tem que ter um medo maior. Aqui o que eu falei, os fármacos mais implicados, e a gente tem esse top 5 aqui assim. Os antibióticos, né? E aí a gente teria os beta-lactâmicos, sulfa-macrolídeos. Para mim, mais importante, anticonvulsivantes, para mim esses são os mais importantes, e aí na minha pequena experiência, posso dizer, foi o que eu mais vi com o uso fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, inclusive hoje mesmo um colega meu que trabalha na urgência me mandou um caso de lá que ele estava se apertando de um paciente com várias lesões, né? Aqui assim, né? Me mandou um caso do paciente com lesões pelo corpo e que tinha iniciado o uso de um anticonvulsivante. Deixa eu ver se eu consigo esconder um pouquinho aqui, mas várias lesões no paciente. Isso agora mesmo na hora do almoço estava ajudando ele. Anti-inflamatórios, né, dipirona, ácido salicílico e ibuprofeno. O halopurinol a gente já colocou como risco aumentado. Lembrando, pessoal, risco aumentado para doenças graves, mas elas são raras, tá? Então, senão vocês acabam ficando com medo, não vou dar anticonvulsivante para ninguém, porque pode dar isso daí. Não, tem que ter cuidado como todo medicamento. Classes relevantes, né, os quimioterápicos, a gente vê isso. Antihipertensivos não tão graves, mas inibidores de ECA e os BRA, eu vejo muito isso, beta-bloqueador nem tanto. Benzodiazepínicos pode ter, mas não vejo tanto. E em pacientes que usam aqueles vários medicamentos antirretrovirais para o tratamento do HIV, também pode ser observado isso daí. Né? Ficaria muito com anticonvulsivantes, lembrar isso, muito mais para questão de prova. No meu dia a dia é incrível tanto que eu vejo com losartana e esses artanas, hoje em dia eu tenho visto muito isso. Para o clínico geral não é tão comum? Não, porque pensam em outra coisa, acaba caindo em mim e aí eu vou ver, puxa, tem um antihipertensivo desse e eu acabo tendo que brigar um pouquinho com o clínico, com o cardio para tirar toda essa família de medicação. Tá? Com relação à fisiopatologia, como que normalmente acontece? A gente tem esse modelo clássico do apteno, né? Nós temos uma pequena molécula do fármaco que liga-se com uma proteína do hospedeiro. E aí sim forma-se esse neoantígeno. Então, em teoria, acreditava-se que para ter, você precisava ter, porque é muito pequenininha a partícula do medicamento, ele precisava se ligar a essa proteína, era apresentado para essas células apresentadoras de antígeno, para o HLA, e aí você tinha a ativação dos linfócitos. Pode acontecer de a droga precisa ser metabolizada para aí sim gerar esse metabólito que vai se ligar à proteína e aí sim você vai ter a apresentação HLA. Mas existe esse novo conceito, que é uma coisa mais nova, que é esse PI concept, que seria o pharmacological interaction, ou uma interação farmacológica. Nesse caso, o que se descobriu é que a droga pode interagir diretamente e irreversivelmente
direto já com o HLA, ou seja, não precisaria da proteína do hospedeiro. Então a gente acreditava que por ser tão pequenininha ela não conseguiria disparar, ela precisaria ligar alguma coisa maior, uma proteína do hospedeiro para fazer. Mas agora a gente vê que já é possível. Então esse PI, esse conceito PI é novidade, é interessante saber. Tá? A gente tem, claro, a suscetibilidade individual, né? Depende das pessoas, do HLA das pessoas, da metabolização dos medicamentos e vários outros fatores. Ou seja, cada paciente, cada pessoa tem essa predisposição. Isso daqui já vimos muitas vezes, né? A classificação imune de gel e Coombs, onde a gente tem os vários tipos de reação, 1, 2, 3 e 4. Aqui na farmacodermia a gente fala principalmente da tipo 1, que é a reação imediata, que é via IgE, e da tipo 4, que é via células T. Tá? E aí a gente tem também esses períodos, pacientes que foi sensibilizado, você tem esse tempo de previamente sensibilizado, a gente tem isso, a reação em menos de 1 minuto, e normalmente células, quando a gente fala de células T, 4 a 28 dias. Aqui o que pode acontecer na imediata, urticária, angioedema e anafilaxia, e aqui exemplos, né? E aqui a tardia, que é o principal do farmacodermia, né? Onde a gente tem exantemas, o DRESS, síndrome de Stevens-Johnson e a PEGA, que é pustulose exantemática generalizada aguda. E aí aqueles que a gente já falou, anticonvulsivantes, alopurinol, AINE, IECA, essas coisas, né? Citotóxica e por imunocomplexos já não tão importante, né? Menos ainda citotóxica por imunocomplexos, essas doenças do soro, essas doenças relacionadas com soro. Mas para nós, nesse momento, farmacodermia, tipo 1 imediata via IgE, tipo 4 tardia via células T. Então é importante aqui esses dois. Relembrando uma coisa para fixar, o remédio não é antigênico em si, ele precisa aparecer para o sistema imune. Isso pode ocorrer por aptenização, que acreditava-se que obrigatoriamente precisava-se disso, ou ele pode ser formado por metabólitos reativos, ou seja, o medicamento precisa ser metabolizado para daí ele se ligar à proteína, e hoje em dia esse conceito do PI, que o medicamento já poderia fazer essa ligação e rapidinho já provocar. Tá? A ligação com HLA explica porque certos alelos aumentam o risco da farmacodermia grave. O raciocínio é tempo mais o mecanismo. Imediato, tipo 1, que a gente viu agora há pouco. Tipo 3 seriam essas vasculites, né? Podemos ter uma vasculite, uma farmacodermia com formação de vasculite, essas doenças do soro, mas o grosso, o mais importante das farmacodermias cutâneas tardias é isso aqui. É o tipo 4. Né? Volta a falar daquele conceito PI, de interação farmacológica. Algumas drogas conseguem fazer esse ligamento direto, coisa que não se acreditava antes que podia ser feito. E isso explica reações graves já no primeiro contato, sem a sensibilização prévia, que seria lá no tipo 1. Acontece muitas vezes no DRESS e no Stevens-Johnson. A maioria das farmacodermias graves, exantemas, a gente está lá no tipo 4, beleza? A abordagem clínica do paciente com rash, ou rash, que a gente vai ter aqui em cima, uma coisa mais tranquila, e aqui embaixo, aqui embaixo, um Stevens-Johnson. Tá? Em todo paciente com rash, mais medicamento, você tem que obrigatoriamente fazer essa sequência. Tem sinal de gravidade? Por quê? Cuidado, vai para o hospital. Qual é o padrão morfológico? É um exantema macropapular ou a gente tem aqui feridas, exulceração? Qual é a droga mais provável? E aí a gente vai ter que pensar no tempo. Tomou medicação, quanto tempo para ter isso, ou às vezes a gente fica perdido, não consegue identificar de primeira qual a medicação, e aí a gente vai conversando para até conseguir chegar a essa medicação.
É importante tentar enquadrar essas síndromes para ajudar na conduta nisso. Urticária angedema, mais sintomas respiratórios, um exantema maculopapular simples, sem sinais de gravidade, um eritema fixo medicamentoso, um eritema pigmentar fixo, a PEGA, que é uma pustulose aguda, o DRESS, que seria, essa sigla tem a ver com drug reaction, sabe, com reação a drogas, e aí é uma coisa mais de órgãos internos, Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica, vasculite induzida por drogas. Então, a gente tenta encaixar o paciente num desses quadros para ajudar a definir e depois planejar tratamento e acompanhamento. Diagnóstico do suspeito ao provável. E aqui é importante, o diagnóstico de farmacodermia, ele é clínico epidemiológico. É muito difícil que você vá conseguir fazer, eu vou fazer tal exame e ele vai identificar que o problema é uma reação à droga X. Isso não existe, né? Então, o que a gente vai pensar? No fenótipo compatível, ou seja, a morfologia, a distribuição e a gravidade das lesões, uma cronologia compatível, ou seja, tomou aquele remédio, apareceu as lesões e o aspecto daquelas lesões, uma evidência desse de-challenge, ou seja, retira o medicamento e o paciente melhora. Excluir causas alternativas e testes complementares. Quando mudam conduta, quando é importante. Então aqui a gente vai ver, vale a pena fazer algum exame? Não, ainda não vale a pena, ou não vale a pena porque é um quadro simples. Essa tabela é interessante porque ela compara os casos leves com os casos graves. O que a gente faz no diagnóstico? O caso leve, o objetivo, confirmar a relação droga-rash e excluir outras dermatoses. Objetivo no caso grave, confirmar a farmacodermia grave, avaliar a extensão sistêmica e precisa de UTI. Anamnese simples, né? A gente vai ver isso. Teve medicamento, esse, e ver quando apareceu. Aqui a gente tem que tentar entender qual droga que foi, a gente tem que avaliar se tem outros sinais de risco, a gente tem que avaliar essa coisa, como ele diz ali, HIV e neoplasia, porque é um caso mais grave. Sintomas sistêmicos, dor, febre, mal-estar, aqui dificilmente vai ter, e é claro que no caso grave, sim, a gente encontra isso, febre, mal-estar, o edema no DRESS, a linfadenopatia generalizada. No exame físico, normalmente as manchas, né? O eritema, o exantema, a urticária, a lesão sem uma destruição da pele. E nos casos graves, aí a gente tem essa necrose, o descolamento, as pústulas, o eritema geral, a eritodermia, a dor na pele, que é um sinal de necrose. Você não ainda vê ferida, você não vê exulceração, você não vê úlceras, mas a pessoa começa a sentir dor na pele, é um sinal de gravidade. Mucosas poupadas, e no casos graves a gente vai ter órgãos internos, exames não mostram alteração, nos casos graves pede exame e vai ver alteração sanguínea, vai ter alteração de fígado, pode ter alteração de rim, então nos casos graves aquilo que eu falei da avaliação com o laboratório. Continuando a parte 2, exames laboratoriais muitas vezes dispensados, às vezes função hepática e hemograma para ver se lesionou alguma coisa. Aqui a gente já está falando do caso grave, que provavelmente vai para UTI, a gente tem que fazer, avaliar a triagem infecciosa. Eosinófilos, interessante, de novo, aquele caso desse meu amigo que me passou, o paciente estava na UPA e ele tinha uma leucocitose com eosinofilia, né? E aí eu falei, a eosinofilia por causa mesmo da lesão do medicamento, uma farmacodermia, e o caso do paciente, o Stevens-Johnson, então fez eosinofilia. Mas fez eosinofilia e alterou um pouquinho exames TGO e TGP, pouca coisa, foram tocados ali, tá? Exames adicionais necessários, aqui interessante as sorologias, não põe aquela coisa do paciente grave. Biópsia de pele, muito difícil, aqui normalmente é recomendado, se a gente tem isso, gravidade de síndrome de Stevens-Johnson, necrólise, uma vasculite, uma pustulose, ajuda a gente a ver o que está acontecendo, que células estão aparecendo ali na pele. A gente faz essa avaliação de causalidade
simples, de uma maneira simples, mas nos casos graves, esses scores ajudam a gente avaliar a gravidade e ter uma certa predizer como que vai ser, né? Testes de alergia aqui um pouco difícil, e também nos casos graves aqui também não é muito comum de fazer, até mesmo porque esse paciente entrar em contato pode piorar de novo. Aquela coisa que eu falei, casos leves ambulatório, casos graves interna, às vezes vai para UTI. Aqui colocar aquela questão que a gente falou de não rotular o paciente, e aqui sim, o paciente teve um negócio com aquele medicamento, contraindicar para o paciente nunca mais usar um negócio desse. Aqui eu coloco com relação a tratamento, uma tabelinha de casos graves, de casos leves e casos graves, para a gente ter de novo uma tabelinha para acompanhar, para a gente comparar, desculpa. Casos leves, normalmente ambulatorial, aqui a gente está falando nos casos graves, síndrome de Stevens, essas coisas, hospital, UTI. Tem que suspender a droga, né? Isso é óbvio para os dois, né? E aí, às vezes, aqui a gente entra num problema, quando é uma coisa mais leve, o paciente toma várias coisas, putz, qual dos medicamentos é que está dando isso? Esse eu acho mais complicado. Acho mais complicado? Não, assim, eu acho bem complicado, chatinho de lidar. Você está no ambulatório, o paciente toma várias coisas e está tendo essas reações de pele. Qual dos medicamentos é que está dando isso e o cara toma às vezes uns 5 medicamentos? Claro que a gente tem uma tabela dos que seriam os mais comuns, como eu falei, de antihipertensivos, mas não necessariamente é uma coisa assim tão clara. E aí às vezes tentativa e erro. Suporte geral aqui, a gente fala de sintomáticos, aqui a gente já fala disso, é um paciente às vezes parecendo um grande queimado quando está no UTI, né? Cuidar ali com hidratante, banho leve, aqui já é todo cuidado com feridas, com secreções, risco de contaminação. Podemos usar um corticoide de média a alta potência tópico nas lesõezinhas do paciente. E em pacientes com áreas de necrose, com muita lesão, é difícil você usar um corticoide sistêmico, porque ele já está todo debilitado e é perigoso a gente aumentar muito o risco de infecção. Tá? Aqui, como eu falei, pode ser usado, e aí aqui a gente entra nisso daqui. Steven Johnson Net é controverso, e no DRESS, né? Mandatório fazer para ele desinflamar. Então a gente tem aquele conflito, putz, desinflamo com corticoide, aumento o risco, quanto que eu coloco, quando eu coloco, como que eu tiro, desmamo, risco de infecção, tiro. Então é complicado, e isso é a lida de hospital UTI. Outras terapias avançadas aqui nunca, né? A gente tem nos pacientes internados o uso da imunoglobulina para bloquear todos esses sítios onde o medicamento pode ter ativado, o uso de imunossupressores, ciclosporina, inibidores de TNF-alfa. Monitoramento, acompanhamento a mesma coisa, ambulatorial, e aqui tem todo aquele acompanhamento do paciente de UTI. Em paciente de UTI também oftalmologia, por lesão do olho, ver como é que está o rim, como é que está o fígado, e é claro que ambulatorial não precisa isso. Então o principal que fica é pacientes graves, hospital, UTI, todo aquele cuidado de um paciente todo machucado, com lesão de pele, analogia que eu faço, um grande queimado, tá com a pele toda exposta, pode ter muito lesão interna, ou seja, o fígado baleado, o paciente fica internado, não consegue comer por destruição de mucosa, vai todo o trato digestivo, começa a machucar, úlceras, essas coisas, então são pacientes graves mesmo, tá? Raro, mas é grave. Por que a prevenção e aconselhamento importam? Né? Prevenção é mais eficaz que o tratamento. Evitar reações graves salva vidas. O prognóstico varia drasticamente. Formas leves resolvem, e aí as farmacodemias graves podem ser fatais. Na minha residência, a maioria dos pacientes que eu perdi foram pacientes de farmacodemia grave, principalmente necrólise epidérmica tóxica. Grave, pessoal. Às vezes mais de mês, internado em UTI, uma coisinha vai complicando outra, sempre pacientes muito difíceis, sabe? É triste. O aconselhamento adequado protege o paciente das reexposições perigosas, e aquela coisa do registro correto
do quadro para a gente não impedir desnecessariamente o uso da medicação numa outra vez, tá? Então, assim, pessoal, esse aqui é para dar uma ideia de farmacodermias. Como eu falei, o termo ele abrange muita coisa, desde aquelas reações normais ao medicamento até as reações alérgicas. Então, farmacodermia é um termo muito extenso, não teria como falar de tudo. A gente vai desde isso, uma coisa muito grave, a essa outra parte aqui, uma eritodemia, um exantema maculopapular. Então, é muita coisa para se falar. A gente tem pacientes graves, a gente tem pacientes ambulatoriais, a gente tem uma conduta aqui, a gente tem uma ali, e a gente tem várias doenças que se encaixam dentro do quadro de farmacodermia, a gente tem várias alterações aqui. Importante ter uma ideia, porque como eu falei agora há pouco mesmo, um colega meu que trabalha em UPA pedindo orientação para um quadro que ele estava, assim, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, lembrando que foi o paciente por causa de anticonvulsivante que teve o quadro. O paciente já estava em melhora do quadro, falei assim, cara, um pouco mais tranquilo, só cuidar um pouquinho dos exames, talvez deixar ele 1, 2 dias em observação e depois ambulatorial, beleza? Vamos lá para as questões, para a gente treinar um pouquinho? Então vamos lá, questões para a gente treinar. Qual alternativa melhor expressa a ideia? Nem toda farmacodermia é alergia. Toda reação cutânea a medicamento é mediada por IgE. Toda farmacodermia imprevisível e não depende de dose. Parte das farmacodermias é efeito farmacológico previsível, não imune, e parte é hipersensibilidade. Farmacodermia é sinônimo de anafilaxia. Farmacodermia sempre contraindica a classe inteira de medicamentos. Toda, sempre, lembre. Um exantema maculopapular simples induzido por fármaco caracteriza-se tipicamente por lesões bolhosas extensas e descolamento epidérmico. Maculopápulas eritematosas simétricas surgindo 5 a 14 dias após o início da droga. Pústulas estéreis generalizadas em poucas horas após a droga. Lesões violáceas fixas no mesmo local a cada reexposição. Eritema pigmentar fixo. Comprometimento mucoso intenso e necrose epidérmica difusa. Em relação ao diagnóstico das farmacodermias, qual item é fundamental tanto em casos leves quanto graves? Realizar biópsia de pele em todos os pacientes? Solicitar sorologias virais para todos os casos? Construir cronologia detalhada entre início de cada droga e aparecimento das lesões? Fazer teste de provocação oral logo na fase aguda? Encaminhar todos os casos para UTI. Na avaliação de um paciente com reação cutânea aguda a drogas, qual dos seguintes itens é considerado um red flag, um sinal de alerta, indicativo de gravidade e necrose epidérmica? Prurido intenso e generalizado, início das lesões no tronco, dor cutânea ou ardência, vermelhidão que desaparece a digitopressão, eritema, ou seja, um eritema, presença de descamação fina após 7 dias. Considerando a classificação de gel e cubos atualizada, essa daqui é bem difícil a questão, mas coloquei mais assim, nem falei nada disso, mas mais para vocês saberem, questão bem difícil. Qual subtipo de reação tipo 4 explica a necrose epidérmica maciça vista na síndrome de Stevens-Johnson? Tipo 4A, que é mediada por macrófagos e interferon gama. Tipo 4B, mediada por eosinófilos e interleucina 5. Tipo 4C, mediada por linfócitos T citotóxicos, granulizina e perfurina. Tipo 4D, mediada por neutrófilos e interleucina 8, tipo 1, mediada por IgE e histamina. Questão difícil, mais complicadinha mesmo, nem falei esse detalhe, mas para vocês verem o que é uma questão difícil sobre isso, e aí aqui fica difícil até para mim responder, tem alguma coisinha que para mim me ajuda, mas realmente uma questão difícil de responder. Beleza, pessoal? Então, assim, aqui as questões. Na sequência, gravo o vídeo com as respostas. Posto primeiro a aula, depois eu coloco as respostas.
Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Fico muito feliz em continuar fazendo as aulas. Dá trabalho, cansa mesmo, por isso dá um like, compartilha aí, me ajuda. E continuamos. Se vocês quiserem mais alguma coisa em termos de aula, se tiverem alguma coisa que vocês queiram sugerir, sugere aí, como eu falei, essa aula de farmacodermia foi por uma sugestão, então continuo fazendo as aulas. Às vezes é difícil, não consigo fazer toda hora, mas eu sigo porque é uma coisa que eu gosto muito. Beleza? Tchau, tchau para vocês. Na sequência eu já gravo as respostas.